Namastê, meus miúdos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, daqui fala o Chi. E hoje, meus amigos, estamos prontos, prontíssimos para voltar àquela saga de que vocês tanto gostam, que é a saga dos Storytimes. Portanto, a história que eu vos vou contar hoje, meus amigos, passa-se num período da minha vida que eu considero um período de ouro. Não, estou a brincar, não é? Foi o período do básico, o ensino básico. Essa altura da educação de um jovem que nós tanto prezamos e que tanto adoramos e que eu não sou exceção, obviamente. Portanto, vocês sabem, pessoas que assistem este canal regularmente, que o meu básico foi um período cheio de histórias ricas, estão a ver, em ação. E esta não deixa de ser uma delas. Eu ainda não a contei porque, sinceramente, pensei, vou deixá-la para o fim porque é uma daquelas histórias um bocado michurucas, comparativamente com aquelas antigas. Mas eu vou contá-la e espero que vocês gostem dela. Portanto, esta história passa-se no básico, como eu vos disse, para aí no meu sexto, sétimo ano, e passa-se entre mim e um amigo meu, que já não me dou tanto com ele, como grande pena minha, porque já não, ele está a fazer outras coisas, está a trabalhar noutra área, nunca mais nos vimos, ele já nem sequer mora aqui na minha zona, e ele chama-se Rodrigo. E o Rodrigo era um gajo que era muito meu amigo, era da minha turma, também do Zé e de outras personagens da minha turma que vocês já conhecem. E eu e o Rodrigo éramos dois gajos que estavam sempre a competir. E no básico nós competíamos sempre por causa da mesma coisa, que era uma rapariga da nossa turma, a quem eu vou modicamente chamar Érica Fontes. Portanto, nós estávamos sempre a competir pela Érica Fontes, nós estávamos completamente apaixonados pela miúda e achávamos que ambos tínhamos que possuir aquele naco de chavala que existia ali na nossa turma. Portanto, nós fazíamos uma carrada de competições e inclusivamente chegámos a organizar um torneio, reparem bem, um torneio, vocês ouviram bem, para decidir quem é que ficava com a Érica Fontes, ok? E esse torneio, foi uma das coisas mais épicas que já aconteceu na minha turma, porque todos os rapazes se esforçaram para que esse torneio fosse o mais legit possível. Estão a ver o vídeo-árbitro do futebol português? Os meus colegas fizeram questão de trazer uma câmara de filmar e filmar este acontecimento, e eu nunca mais vi essas gravações na minha vida, e ainda bem. Portanto, este torneio ficou conhecido como o torneio dos 3 feiticeiros, não estou a gozar. Foi o torneio estúpido da minha turma, que consistia em umas 3 provas para ver qual de nós é que ficava com a Érica. Portanto, a primeira prova consistia em dar 10 voltas à escola, e como vocês devem perceber era uma coisa completamente idiota, e era para ver quem é que chegava primeiro. E nós lá demos as 10 voltas e, obviamente, o Rodrigo chegou primeiro do que eu, porque eu nessa altura era um puto um bocado enfesado. Mas extremamente atraente, como vocês sabem. E pronto, mas lá o Rodrigo chegou primeiro, não foi por muito, que eu vinha mesmo atrás dele, mas o gajo chegou primeiro do que eu. Isto remete a uma altura engraçada com o Rodrigo também, que aconteceu um episódio no corta-mato desse ano, e por aí é que o Rodrigo se esforçou bastante para ganhar esta prova, porque o Rodrigo tinha um trauma comigo do corta-mato. Foi assim, vou-vos explicar. Nós todos os anos tínhamos um corta-mato na minha escola, e todos os anos era sempre o Zé que ganhava, sempre o Zé, sempre, porque o Zé era máquina naquilo. E eu e o Rodrigo, houve um corta-mato que houve uns gajos lá do bairro que foram para lá gozar com a cena, e então começaram a correr na direção oposta e a mandar os putos todos, a mandar grandes cargas de ombro nos putos, e nós todos a cairmos ao chão. O que é que aconteceu? Eu consegui desviar-me de um bacana que me ia mandar ao chão quando íamos a correr, e o Rodrigo levou com um gajo e caiu. E eu, literalmente, vi o gajo caído, olhei para ele e pensei na minha cabeça: eu não posso deixar o Rodrigo aqui, coitado do Rodrigo, o gajo não vai ficar em último. Agarrei nele e levei o Rodrigo. O gajo tinha torcido o pé, mas eu queria que ele acabasse a prova. Isto é uma cena bué olímpica. Estão a ver, daqueles momentos bué inspiradores. Só que não, era só com putos de 6º ano. Então eu ia levar o Rodrigo assim, e depois quando chegámos à meta, eu lembrei-me: toda a gente goza com o último gajo do corta-mato, man. Eu não posso ficar em último lugar no corta-mato. Então disse assim: pronto, Rodrigo, olha, estás entregue, mano, eu vou acabar. E deixei o gajo lá, a cochear, e basei, acabei a cena primeiro do que ele. Foi muito estúpido, o Zé nunca mais me deixa esquecer isto. Nunca mais, sempre que temos jantares ou uma cena assim, os gajos mencionam sempre esta cena. Isto é sempre uma das histórias que acaba por voltar ao de cima. Mas pronto, nessa altura corremos as 10 voltas, o Rodrigo ficou em primeiro, já foi um bocado depois, mais à frente nesse ano, do que esse corta-mato. Depois, entretanto, outras das provas era para ver quem é que aguentava mais tempo a fazer o pino em EF, em Educação Física, perdão, e isso foi o Rodrigo outra vez, porque o Rodrigo era máquina a fazer o pino e eu não sei, ainda hoje, guys, não consigo fazer o pino, ok? Portanto, o Rodrigo ganhou-me de forma ridícula nessas duas provas. A terceira prova
eu tenho-vos a dizer que ganhei, porque a prova consistia a ver quem é que aguentava mais tempo a falar com a Érica. Pá, e o Rodrigo foi lá e começou-lhe a dar aquele chacho mal batido de 6º ano, e ela tipo basou logo, e eu fui lá, e em vez de lhe tentar dar coro, o que eu fui fazer foi tipo falar com ela sobre cenas que eram precisas para a aula e não sei o quê. Então aguentei muito mais tempo com o Rodrigo e os putos ficaram todos bem impressionados comigo. O que é que aconteceu depois? Nós tivemos, depois deste torneio, obviamente ganhou o Rodrigo, porque ele ganhou 2 provas e eu só ganhei nenhuma, e decidimos então que era o Rodrigo que ia ficar com a Érica. E isso, o que é que determinava? Determinava que o Rodrigo tinha todo o tempo para investir na gaja e eu não podia falar com ela. Se eu fosse apanhado a falar com a chavala, eles deixavam todos de me falar. Atenção, isto eu vou-vos explicar, e convém explicar, que estas provas foram todas feitas entre os gajos. As gajas não tinham noção disto, porque se tivessem deixavam de se dar connosco todos. Mas pronto. Entretanto, eles disseram que se eu por acaso fosse apanhado a falar com a miúda, eu, pá, era expulso do grupo. Então eu nunca mais falei com ela e foi bué triste para mim. Eu andei bué da mal durante uns tempos, claro que aqueles dramas de puto de 6º ano. E entretanto inventei uma forma de comunicar com ela. Então o que é que eu fazia? Eu mandava-lhe papéis, meu. Isto é ridículo. Eu mandava-lhe papéis, tirava papéis do meu dossiê. Eu tinha ainda aqueles dossiês que abrem e fecham, estão a ver, que se punham folhas. E então arrancava papéis das folhas e dava, tipo, atirava à chavala e não assinava e dava às pessoas da minha turma, e as pessoas da minha turma iam passando e chegava a ela e ela não sabia quem é que tinha mandado, porque eu pedia à pessoa a quem dava ao início, que devia ter sido a Rita, já não me lembro, pedia-lhe para ela não dizer. Então, tipo, no fundo aquilo chegava à miúda e ela não sabia quem mandava aquelas cenas. Mas ela também respondia e depois entregava à pessoa que deu e depois aquilo chegava a mim, inevitavelmente. E então fomos falando como se fosse um chat anónimo. Estão a ver? Entre 2 pessoas da mesma turma que não sabiam quem eram. Epá, e aquilo durou durante pá, uma semana e depois acabou porque ela se recusou a responder a mais papéis. Além disso, as professoras apanhavam-nos sempre com os papéis e depois chegava a uma altura que era bastante constrangedor. A mim nunca me chegaram a apanhar a dá-lo, mas chegaram a apanhar a Érica bué da vez com o papel na mão e o raio, porque ela também era bué estúpida, dava ganda cana a mexer no papel e os professores apanhavam-na toda, mas a mim eu estava-me a cagar porque não me apanhavam a mim, ok? Enfim, coisas de rebeldes de puto de 6º ano. Mais uma vez tenho que repetir que estava no 6º ano. Anyway, o que é que aconteceu? Houve uma vez que o Rodrigo percebeu que era eu que andava a mandar estes papéis à Érica, e quando nós estávamos a vir da escola, eu lembro-me bem desta cena, isto é um episódio que ainda hoje tipo, é uma história que mete bem graça no meu grupo, que foi, estávamos todos a vir da escola, eu estava com o Zé e com o Cláudio, e o Rodrigo começou a correr, bué rápido, e nós vimos o gajo a aproximar-se, e eu ainda me lembro, meu, nitidamente, onde é que isto foi? Isto foi aqui numa rua na minha zona, onde há uns caixotes do lixo e tem uns armazéns do lado. E eu passo lá bué de vezes para ir fazer Pay Safe Cards. Agora já não tanto, porque já encontrei outro sítio onde fazer Pay Safe Cards. Mas eu passava lá bué de vezes quando ia fazer Pay Safe Cards, então lembrava-me sempre deste episódio. O gajo passou a correr por nós e só virou-se e disse assim... Não disse mais nada, ok pessoal? Isto é totally legit. O gajo passou por mim e disse assim... Panhaço! E começou a correr. E nós passámos e começámos a rir, bué, man. Porque pensámos, este gajo é completamente atrasado mental. O que é que ele está a fazer? Que é que foi isto? Panhaço! O que é um panhaço? E pronto, e entretanto ele ficou conhecido como o Panhaço para sempre. O gajo, ainda hoje, nós vamos tipo ao Bairro Alto, uma cena assim, eu ainda tenho fotos com eles no Bairro Alto. Eu vou pôr aí uma foto. Acho que deve aparecer aí. Se eu aí encontrar, eu meto aí. Vamos sair bué da vez para o Bairro Alto e nesse dia que fomos para o Bairro Alto tivemos bué da tempo a falar sobre estas cenas e estávamos sempre a chamar-lhe Panhaço e ele já estava a passar. Anyway, depois disto andámos à porrada por causa dela, foi bué sério, tipo, ele percebeu que eu andava a mandar os papéis, ficou todo lixado comigo e começámos a andar à porrada, e o gajo apertou-me bué o pescoço, e eu ainda lhe espetei uns socos na barriga, mas pronto, depois as cenas separaram-se porque os nossos colegas foram lá e separaram, e nós depois entretanto ficámos amigos. E porquê é que nós ficámos amigos, perguntam vocês? Porque esta história correu mal, como todas as histórias de romance de 6º ano, e a Érica teve-se completamente a cagar para nós os dois, não gostava de nenhum, e começou a namorar com um gajo do 8º ano, e nós os dois que se lixássemos. Então basicamente, pá, nós voltámos a ser amigos, né? Que era a coisa mais lógica a fazer. E a moral da história, a moral desta história de hoje, pessoal, é... Pá, nunca deixem de se dar com um amigo vosso por causa de uma miúda. Nunca lutem com um amigo por causa de uma miúda, porque inevitavelmente a miúda vai-vos lixar a vida e vocês vão perder um amigo, que é sempre a coisa mais reconfortante. Portanto, eu ainda hoje me dou com o Panhaço e estamos muito bem, estamos super fixe. Mas também me lembro de uma história particular que aconteceu, pai, uns dias depois desta porrada que eu tive com o Rodrigo, que foi
a porrada do Rockefeller. E eu só vos trouxe este assunto porque me lembrei enquanto estava a fazer enquanto estava a anotar os tópicos da história, que era para me lembrar o que é que se tinha passado por ordem cronológica, lembrei-me que pá, aí 3 dias depois o Rockefeller andou à porrada com um gajo na escola. E não teve nada a ver com esta história, ok? Foi só um drama que eles tiveram, eu já nem me lembro porquê, mas lembro-me bué da bem que o Rockefeller tinha a mania, eu acho que nunca vos cheguei a contar isto, mas o Rockefeller tinha bué a mania de dar uns pontapés rotativos estúpidos. Tipo, que eram uns pontapés... Aquilo era o signature move dele. Estão a ver? Era muito parvo. O gajo, basicamente, sempre que nós lhe dizíamos que não há alguma coisa, o gajo dizia: Che! Estás a brincar? E dava, tipo, um rotativo de costas que nunca acertavam em ninguém. Nunca. Eu acho que nunca vi o gajo acertar um daqueles rotativos em alguém. E nesse dia, o gajo andou à porrada com um bacana que nós chamávamos o gajo de porco. O gajo era o porco, porque ele tinha mesmo cara de porco. E nunca mais vi o porco na minha vida. Mas lembro-me que o Isma andou a... Mas me lembro-me que nessa altura o Rockefeller andou à porrada com o porco e conseguiu-lhe acertar um rotativo incrível no meio tipo do tórax, estão a ver? E o porco recuou bué e entretanto afastaram-nos e o Rockefeller ganhou a luta por causa daquele rotativo que nunca acertava em ninguém. Foi incrível. Mas pronto, era só para vos lembrar desta personagem que vocês tanto gostam e como vocês me estão sempre a pedir histórias do Rockefeller, eu senti que tinha que vos dar esta pequena história que eu achava que vocês iam gostar de saber. Portanto, obrigado por verem o Storytime de hoje, guys. Espero que vocês tenham gostado. Foi um Storytime um bocado diferente, né? Porque isto, pá, as histórias do básico eu já não me lembro tão bem delas como me lembro das que foram há pouco tempo. Pá, eu vou continuar com esta série. Vou tentar lembrar-me de mais Storytimes eventualmente que vos possa contar. Se gostarem do Storytime, metam gostem aí em baixo. Sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição. E por último, subscrevam ao canal, que é a melhor cena que me podem fazer. Acho que é mesmo incrível. Subscrever este canal é sempre incrível. Obrigado por verem mais uma vez, pessoal. Portem-se bem. Grande abraço. See you next time, dudes. Black